Olá! Esse trabalho será apresentado pelos acadêmicos da Universidade de Passo Fundo do curso de Pedagogia, sendo esses Karine Gomes, Cíntia Camargo, Mariane Taglietti e eu, William Rombaldi, na disciplina de Prática Pedagógica em Educação Infantil, mentorado pela professora Rosana Coronete Farenzeira. Nosso trabalho consiste no experimento de que cor é a espuma, e para isso trazemos a teorização em relação com a Base Nacional Comum Curricular no campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Por que trazemos essa relação? Porque nesse campo de experiência temos destacado o conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, além de ser locais e universais no cotidiano da instituição escolar, o qual possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressões e linguagens. Portanto, este campo de experiência evidencia a importância das diversas manifestações por meio do conhecimento, a qual eleva também a expressão e a linguagem de diversas formas para com os alunos, para com o ensino e para com o conhecimento. No entanto, nessa experiência também queremos destacar a importância do porquê aprender e conhecer e criar através dela. Esses teóricos aqui, eles nos destacam a relevância da experimentação, pois elas têm sido objeto de diversas teorizações nas últimas décadas que trazem à tona a importância da experimentação como uma estratégia eficiente para demonstrar os conteúdos trabalhados, ou seja, a teorização em sala de aula, que, para se resolver os problemas reais, permite um ensino contextualizado através da prática da experimentação. Então, o que quer dizer isso? Que a investigação, ela estimula o aluno a levar hipóteses, questionamentos e discutir os fenômenos apresentados durante a aula. Outro ponto importante é que este processo de construção de conhecimento propicia aos estudantes a possibilidade de registrar, discutir com os colegas, com o próprio professor, a refletir, levantar, criar e avaliar as hipóteses e explicações a fim de todas as etapas do experimento. Ou seja, o leque de possibilidades através da experiência leva à tona a construção de um verdadeiro conhecimento teórico prático por parte do aluno e do professor. A partir do experimento de que cor é a espuma, usamos os ingredientes água morna, fermento de padeiro, detergente, água oxigenada e corante. O que vai acontecer nessa experiência? O fermento, ele vai servir como um objeto catalisador, o que nada mais é que uma substância que aumenta a velocidade, acelera o processo de reação química junto com os outros ingredientes. Portanto, o fermento, que é como objeto catalisador, ele vai permitir que a reação entre a água oxigenada e o detergente aconteça de forma rápida, o que vai resultar numa grande quantidade de oxigênio, que em contato com o detergente formará uma grande quantidade de espuma. E então, os corantes servirão pela distinção de várias cores nos diversos recipientes em que se realizará a experiência. Então, esses conceitos podem ser explorados de forma aberta com os alunos e que leva à tona grandes possibilidades de conhecimento. Entre eles, a reação química, que é a questão da mistura de todos os ingredientes, o processo de aceleração, que é os catalisadores, que nessa experiência, reforçando, é o fermento biológico, toda a receita, o procedimento, os ingredientes que vai ser usado, como ela vai ser feita, as unidades de medida, que então aqui a gente destaca que é um desafio para as crianças, porque a gente sempre questiona em todas as medidas qual que é o material ideal, o melhor material para medir cada ingrediente, pois sabemos que o copo de medidas, a colher, a xeringa, a balança, as várias possibilidades que se tem para medir ingrediente,
elas representam a mesma medida, mas em diferentes materiais, em diferentes aspectos. Além disso, também temos as cores, os tamanhos e as formas que podem ser explorados a partir dessa. É importante se destacar que o que guia esta boa experiência, o que eleva o potencial de uma experiência, são os desafios, ou seja, as perguntas que as crianças fazem, as inquietações que fazem com que os conhecimentos prévios já existentes neles confrontem com os resultados. Então, é importante se comparar essas previsões dos alunos, esses conhecimentos prévios com os resultados, não descartando todo esse conhecimento que eles já vêm trazendo e que acabam por denotar diversas potencialidades diante da experiência. Explicando um pouco do resultado, a gente traz aqui sugestões que podem explicar o que vai elevar essa experiência. Então, ela pode se resultar em diversas formas, até mesmo no diálogo aberto com a turma. Só que é importante deixar destaque aqui o registro das falas que o professor precisa fazer dentro dessa conversa. As falas que as crianças fazem, as conclusões que elas chegam, as inquietações que ainda permeiam nela, porque até mesmo se pode, a partir disso, originar outra experiência, né? E também outro ponto importante é o registro feito pelas crianças, a representação por desenhos, pela escrita, até por representações de movimento, e que acabam ampliando até mesmo para novas possibilidades de fazer novas experiências ou ainda outras atividades. Então, sendo assim, o Oliveira, a Brondani e a Meyer, elas trazem de que o ponto de vista teórico, a realização de atividades experimentais envolvendo a química e as crianças pode favorecer a autonomia e o desenvolvimento dessas, a fim de ampliar as possibilidades cognitivas nessa fase da infância. Essas atividades favorecem a explicação dos fenômenos que ocorrem ao seu redor, viabilizam a formação de novas hipóteses e no aprimoramento do raciocínio lógico e contribuem para que a criança entenda a relação entre a ciência e a sociedade. Ainda que seja possível observar um notório avanço no reconhecimento das atividades experimentais, faz-se necessário um olhar dotado de maior criticidade no sentido de repensar as atividades com as crianças para além dos aspectos lúdicos. Viabilizar uma alternativa pedagógica mais consistente e condizente com as possibilidades intelectuais e experimentais por parte delas. Então, implica na necessidade de se conhecer mais profundamente como se dá a aprendizagem, inclusive levando em consideração os seus aspectos neurofisiológicos. O que quer dizer isso? Que o professor, relacionando a teoria com a prática em atividades experimentais, envolvendo tanto a química como a criança, favorece diversos desenvolvimentos na criança, desenvolve diversas possibilidades de conhecimento, de aprendizagem, e que é preciso favorecer a estas uma relação com a contextualização social, com a contextualização cultural por meio dessas atividades, ampliando ainda a questão da observação, da criticidade, da reflexão e que viabiliza formas diferentes, mesmo em aspectos lúdicos, de novos modos, novos jeitos de ensinar e se aprender. E levando em consideração também o desenvolvimento neurofisiológico da criança. Para este trabalho, então, usamos algumas referências que destacamos aqui, como a revista de Geografia e Interdisciplinaridade, aonde no artigo A Química, o Imaginário e as Crianças, notas sobre o currículo pós-moderno, nos ajudaram muito a chegar a essas conclusões. Também referenciamos a Base Nacional Comum Curricular no campo da educação infantil, lá nos campos de experiência, a própria revista Cadernos de Educação e Infância, número 111,
também foi possível buscar de forma online sobre os catalisadores, para entender um pouco desse processo mais aprofundadamente. Também na nova escola, o artigo sobre experimentação problematizadora, os fundamentos teóricos e práticos para aplicação em sala de aula de ciências, elevando um pouquinho desse destaque, e a experimentação no ensino de ciências, lá na revista de ensino de ciências, Fundamentos e Abordagens. Agradecemos a disponibilidade de vocês nos ouvirem até aqui, e agora confiram um pouco dessa experimentação, desse conhecimento que tivemos com a participação de uma criança. Obrigada e até mais. Olá, meu nome é Cíntia. Meu nome é Ana. Que tal nós pôr em prática tudo aquilo que já foi falado? Na nossa experiência, utilizaremos alguns materiais que serão necessários, como água morna, fermento de padeiro, corante alimentar, água oxigenada, detergente de louça, recipientes e colheres. Ana, preciso da sua ajuda agora para nós começar a nossa experiência. Quero saber quantos corantes nós temos aqui em cima da mesa. 4. Podemos contar? Sim. 1, 2, 3, 4. Isso. Que cor que nós temos disponível aqui? O vermelho, amarelo, verde e azul. Isso aí! Outro ingrediente que nós iremos utilizar é o fermento de padeiro. Tu sabe para que serve o fermento de padeiro, Ana? Para aquecer rápido o pão. Ana, nós vamos precisar de 10 ml de água para colocar nesses recipientes. Você sabe me dizer como é que a gente vai colocar 10 ml de água ali? Não. E sabe como que a gente pode medir? Pode ver medidor. Isso, não pode de medidor. Hoje existem vários instrumentos que a gente pode medir os elementos, certo? Um deles é a colher, outro é o pote de medidas, a pipeta também serve, que tem as medidas. Mas hoje nós vamos usar esse potinho de medidas. Nós precisamos, Ana, de 10 ml. Você me ajuda? Vamos lá, então. Você coloca ele para mim? Vamos ver primeiro aonde que tá os 10 ml. Sabe achar para mim no potinho? Olha, no potinho tem vários numerozinhos, certo? Você conhece os números? Isso, você já achou o número 10. Você tem que colocar a quantia de água ali onde está o 10. Será que está ali? Experimenta olhar. Observa. Bom, Ana, agora nós vamos adicionar o corante. Cada cor do corante que tu escolher, vai colocar um pouquinho de cada em cada recipiente, certo? Então vamos lá. Tá bom assim? Acho que falta mais, menos. Tu que sabe. Foi. Agora nós vamos utilizar a água oxigenada, que nós vamos colocar em somente um recipiente. Nós precisamos de 50 ml. Você já tirou 10 ml desse potinho aqui. Você sabe me dizer se caberia os 50 ml nesse potinho ou teria que pegar outro pote para nós medir? Esse aí, por quê? Porque aqui tem Ele é maior, menor, maior, cabe mais, menos, mais. mais. Então você colocaria para nós 50 ml ali nesse pote? Sim.
Isso. Vocês, antes de nós colocar nesse potinho aqui, você vai me dizer o que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Chuta aí um palpite. Não sei. Então vamos experimentar por colocar. Dá sim. Muito bem, Ana. Agora vamos acrescentar o detergente. Rapidinho que ele está subindo. Pode pôr, pode pôr. Pode pôr mais. Legal, né, Ana? Você acha que ele ficou as mesmas cores que tu botou? Sim. Ele não mudou nada a cor? Ficou meio branco. Veio branco, ficou mais clarinho? O que achou da nossa experiência? Eu não, ficou meio chato a primeira, mas agora ficou legal. Explica pra eles que nós já tinha tentado uma vez. Nós já tinha tentado uma vez, só que só fez zoom e não deu muito. Não ficou muito bom.